Começamos agora a nossa quinta aula da disciplina TCC e hoje vamos falar sobre a metodologia de pesquisa e a montagem do cronograma. Bom, metodologia de pesquisa é a parte no seu projeto que você apresenta as estratégias que você vai utilizar para alcançar o seu objetivo, para realizar a sua pesquisa. Você vai dizer qual é o método que você vai usar e quais os instrumentos você vai utilizar. Em primeiro lugar, você tem que deixar claro se a sua pesquisa é uma pesquisa básica ou uma pesquisa aplicada. A pesquisa básica é uma pesquisa chamada pesquisa pura. Você pesquisa sem uma necessidade imediata de aplicação. Você está pesquisando para se aprofundar em uma determinada área do conhecimento. Já a pesquisa aplicada, ela é uma pesquisa que visa uma aplicação, visa um emprego imediato ou imediato de determinada área do conhecimento. Via de regra, as pesquisas aplicadas, elas têm financiamento, elas têm investimento, normalmente empresas, elas patrocinam pesquisadores, porque de repente uma empresa farmacêutica precisa descobrir determinado tipo de substância para resolver um problema de saúde. Então ela investe em pesquisadores da área da farmacologia, por exemplo, para tentarem descobrir essa substância. E ao fazerem um trabalho, eles estão fazendo pesquisa aplicada. A pesquisa, além de básica e aplicada, ela pode ter uma outra categorização. Ela pode ser uma pesquisa quantitativa ou qualitativa. Isso tudo está dentro da metodologia. A pesquisa quantitativa, ela é muito conhecida por nós. Em época de eleição, por exemplo, nós temos diversas pesquisas quantitativas. Pesquisa quantitativa é aquela que gera gráficos, gera números, gera percentuais. Nas eleições ou nas vésperas das eleições, você deve lembrar, por exemplo, eleições para a presidência da República, tem aqueles mapas que mostram o percentual em cada região do país, o número de indecisos, o número de eleitores para determinado candidato, para outro candidato. Isso é uma pesquisa quantitativa. É uma pesquisa quantitativa, eu apresento números, eu apresento dados, eu apresento percentuais, eu apresento quantidades, por isso que é quantitativa. A pesquisa qualitativa, ela pode até fazer uso de dados quantitativos, mas ela se preocupa mais com a qualidade, com o discurso, com o fenômeno em si, com as condições nas quais o fenômeno ocorreu, transcorreu. A área de ciências humanas, por exemplo, usa muito pesquisa qualitativa. Ela pode pesquisar, por exemplo, quais são as razões que levam os casais a se divorciarem. Uma pesquisa quantitativa pode fazer o seguinte: eu quero pesquisar qual o percentual de casais divorciados nos anos de 2010 a 2016 em Belo Horizonte. Gera uma pesquisa quantitativa, o percentual, dados, números. Mas eu posso fazer uma pesquisa qualitativa. Quais são as razões que levaram os casais a se divorciarem? Ou quais são os motivos declarados por esses casais no processo de divórcio? Já gera uma pesquisa qualitativa. Então nós temos pesquisa básica e pesquisa aplicada. Pode ser uma pesquisa quantitativa ou qualitativa. E você tem uma série de outras pesquisas que podem ser feitas. Você pode fazer uma pesquisa, por exemplo, bibliográfica. Você pode fazer uma pesquisa levantando toda a bibliografia, tudo que foi escrito sobre determinada área do conhecimento. Né? Isso é feito um estudo, né, chamado Estado da Arte, que você faz um levantamento de tudo escrito sobre aquele assunto. A pesquisa pode ser webgráfica, que além da bibliográfica, que é o livro, você tem a web. Você pode fazer um levantamento webgráfico. Todos os artigos, todo o material que está na web, na rede, sobre determinada área. Posso fazer uma pesquisa documental. Qual que é a diferença da pesquisa documental para a pesquisa bibliográfica ou webgráfica? A pesquisa documental eu lido com fonte primária e a bibliográfica e a webgráfica, via de regra, são fontes secundárias. Por exemplo, se eu quero pesquisar, pensando em divórcio, quais são os divórcios ocorridos em Belo Horizonte ao longo do século XX? Eu posso pesquisar autores que escreveram livros sobre isso, mas eu posso ir nos cartórios e pegar os documentos lá no cartório e ver divórcio tal, e fazer um estudo documento por documento. É uma pesquisa documental. Na área, por exemplo, de administração ou de teologia, eu posso levantar as atas da fundação de igrejas em Belo Horizonte, né? E fazer levantamento de ata por ata. Isso é uma pesquisa documental. Então você tem a pesquisa bibliográfica, a pesquisa webgráfica, a pesquisa documental. Você pode fazer uma pesquisa de campo, né?
quando você vai ao campo para identificar determinado fenômeno. E ao ir ao campo, fazer essa identificação, eu posso usar algumas estratégias. Eu posso, por exemplo, indo ao campo, usar que estratégia? A observação. Então eu faço uma pesquisa de campo usando que estratégia? A observação. Eu posso fazer a pesquisa de campo indo ao campo e usar outra estratégia, a entrevista. Mas peraí, não está indo para o campo? Não, campo não é necessariamente natureza. Campo é fora do laboratório. Quando eu vou numa comunidade, num aglomerado, se eu vou fazer uma pesquisa em escolas, eu posso fazer uma pesquisa de campo em escolas, por exemplo. Observar o comportamento dos alunos de ensino médio das disciplinas da área de filosofia e sociologia. Então eu posso fazer uma pesquisa de campo através da observação. Então eu posso ir até o campo, ir até escolas de ensino médio e pedir novamente todo o processo de licença com a direção, com a secretaria, ficar lá como observador e ir fazendo anotações. Olha que interessante. É uma estratégia, a observação. Mas eu posso fazer entrevistas também com os alunos do ensino médio, que é uma outra estratégia. Vou ao campo e para fazer a minha pesquisa eu uso as entrevistas. Posso também entregar questionários para que sejam preenchidos. São inúmeras as estratégias. Outra estratégia muito interessante, por exemplo, é o grupo focal, que normalmente é utilizado para pesquisa qualitativa. O que é o grupo focal? Por exemplo, indústrias fazem muito isso. Querem saber, por exemplo, a indústria que produz fraldas descartáveis. A indústria quer saber qual que é a opinião das mães sobre a qualidade, as principais características de uma boa fralda descartável. Essa indústria pode fazer uma pesquisa qualitativa. Ela pega, de repente, 8 mães e convida essas 8 mães para fazer parte de um debate. Sentam ao redor de uma mesa, 8 mães, e tem ali o pesquisador que vai fazer as anotações e mediar a conversa. E são lançadas perguntas sobre a questão das fraldas. E as mães vão conversando. E o anotador, o pesquisador vai anotando, normalmente esse processo é filmado também, e vai se tirando dali quais as opiniões das mães sobre as melhores qualidades de uma fralda. Isso chama-se grupo focal. São inúmeras as estratégias, inclusive no nosso material de texto você tem todas as estratégias ali levantadas para que você possa fazer uma boa pesquisa. Cabe agora a você, tendo já o seu tema, definido o seu objeto, tendo feito a sua pergunta de pesquisa, o seu problema de pesquisa, levantado suas hipóteses, elaborado a justificativa, definido os objetivos, tendo lido seu referencial teórico e formulado, agora estabelecer qual a metodologia que você pretende usar para fazer a sua pesquisa. E, obviamente, depois, montar o seu cronograma. Cronograma é simples, todo mundo sabe o que é um cronograma. Você vai olhar para o futuro, projeto é isso, planejar, olhar para frente. Você vai pensar, eu tenho 6 meses para fazer meu trabalho? Tenho 3 meses? Tenho 1 ano? Depende do tempo que você terá. Primeiro mês eu vou fazer isso, isso, isso. Primeiro mês, por exemplo, eu vou definir meu problema, levantar minhas hipóteses, fazer justificativos, objetivos e montar o meu questionário de pesquisa. Segundo mês, eu vou ao campo entregar o questionário e coletar. Terceiro mês, eu vou fazer análise dos meus dados. Quarto mês, eu vou escrever meu trabalho. Isso é um cronograma. Também no nosso material, que está na internet, que está na nossa plataforma, você tem exemplos de cronograma de pesquisa. Na próxima aula nós vamos concluir nossa disciplina, nossas exposições, falando sobre a parte final, como como deve ser sua relação com o orientador e como você deve fazer formalmente o seu projeto e o seu TCC.